O Jacaré em Destaque. TV Jacaré, sempre com muitos assuntos importantes. Na semana passada tivemos a apresentação da nova comissão técnica do Verdão e hoje nós trazemos um assunto muito pertinente que tem movido o cenário nacional em termos futebolísticos, o famoso fair play financeiro. Vamos ter aqui uma conversa com o presidente do Rio Preto Esporte Clube, Dr. José Eduardo Rodrigues, em cima até de declarações da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, que é totalmente favorável a esse assunto. Um assunto que a gente vê nos corredores, né, doutor José Eduardo, onde muitos clubes disputam competições normalmente, aumentam suas dívidas ao invés de saná-las, enquanto outros, no caso do próprio Rio Preto Esporte Clube, correm atrás, buscam certidões negativas, investem aquilo que conseguem, no final das contas, pagar. E no final das competições se tornam, é claro, campeonatos, de uma certa maneira, a balança ela acaba pesando para determinado lado. E nem sempre aquele que agiu corretamente, ele sai vencedor. Gostaria que o senhor explicasse a respeito desse assunto tão importante e o fair play financeiro. Ele realmente tem condições de ser implantado no Brasil? Um abraço, seja bem-vindo novamente. Obrigado, amigos da TV Jacaré, um prazer renovado dirigir-me a todos que nos assistem para dizer que essa palavra americanizada de fair play, na verdade quer dizer um jogo limpo, né? O jogo limpo representa o equilíbrio financeiro dos clubes e que se constitui pelas boas práticas de não atrasar salários, de pagar os seus compromissos de fundo de garantia, de recolher rigorosamente seus impostos e evitar o acúmulo desenfreado de dívidas. Portanto, eu dou o nome a esta luta de jogo limpo. E o Rio Preto Esporte Clube é pioneiro nessa luta. Eu explico. Em 2015, a presidenta Dilma Rousseff, pressionada por vários clubes do Brasil, endividados, quebrados, semifalidos, atendeu a todos, tendo como o maior patrocinador dessa luta o então presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, torcedor do Botafogo, do Rio de Janeiro, ele carioca, e o Botafogo, à época, era uma das maiores dívidas do Brasil. A presidenta sensibilizada criou, então, uma lei a que se deu o nome de Profut, uma medida provisória do futebol. E foi muito generosa com os clubes. Olha, vocês estão devendo, vocês estão em situação difícil, então darei 20 anos para vocês pagarem as dívidas, vou reduzir as multas, vou dar 100% de desconto nos juros e correção monetária, vou dar uma carência para todos, em nome da moralização do futebol. Mas, vírgula, só serão habilitados os clubes a disputarem as suas competições, sejam Brasileirão, Brasileirinho e séries diferentes dos campeonatos regionais de todo o país, só serão habilitados os clubes que apresentarem as suas certidões negativas. Essa história começou em 2015 e em 2017 a CBF impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade desse trecho da lei. Por isso, a presidente Leila Pereira, excelente gestora, por nós reconhecida como uma figura que abrilhanta o futebol com as suas ideias, a sua ação, a sua performance executiva. Mas ela está enganada.
não na defesa do jogo limpo e do fair play, mas quando ela pede para que haja uma determinação da CBF. Naturalmente, a presidenta eleita em 2021, e essa luta começou em 2015, 2017, ela desconhecia isto, com certeza, ou não se lembrou. Porque ela vai pedir ajuda justamente para a instituição do futebol do Brasil que sepultou a moralização do futebol. Porque entraram com essa ação direta de inconstitucionalidade o Rio Preto Esporte Clube, clube pioneiro nesta luta, foi ao Supremo Tribunal Federal como amigo da causa. E no jornal de março de 19, o glorioso do clube, apresentamos aqui a foto da reunião do STF em Brasília, onde o assunto foi debatido. E em nome do jogo limpo, o Rio Preto defendeu de que esta deveria ser uma obrigação de todas as demais agremiações. E as certidões negativas passaram a ser um requisito obrigatório para a disputa de campeonatos. A Federação Paulista de Futebol, em 2017, no regulamento geral da competição ou de suas competições, fez constar a regra da obrigatoriedade a partir de 2017. A Federação Paulista, na ocasião, deu um exemplo ao Brasil de defesa da moralidade. Mas em setembro daquele ano, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes, confesso corintiano, soube até da época ter sido conselheiro do Corinthians em algum momento, fez um grande desfavor para o futebol brasileiro e tornou a lei inconstitucional. Ou seja, viva o calote, abaixo o jogo limpo, abaixo o fair play financeiro, o que, na minha opinião, se caracteriza como uma grande injustiça, porque se o cidadão não paga os seus impostos, ele é penalizado, ele é multado, e muito. Mas os clubes ficaram, portanto, isentos de qualquer pagamento. Doutor, não cortando, senhor, eu tenho uma curiosidade. 2015 para 2017, nesse período, os clubes chegaram a pagar alguma coisa antes dessa reviravolta? Alguns clubes até nos procuraram, porque o Rio Preto era o exemplo a ser seguido naquele momento, não é? Até porque, quando assumimos a direção do clube, nós não ficamos esperando favores do governo, de Profut ou coisa que o valha. Corremos na Receita Federal, fizemos o nosso parcelamento e parcelamos, como a Folha de São Paulo deu na ocasião uma grande matéria, através do repórter Carlos Petrocilo, e o Rio Preto desembolsou 1,5 milhão para obter suas certidões negativas. Parcelou, pagou uma parte à vista, e quando saiu o Profut, fomos até a Receita. Olha, Receita, eu fiz um acordo antes do Profut para pagar os meus impostos, para cumprir com as minhas obrigações. Porém, agora eu tenho uma facilidade maior, com isenção de multas, de juros, de correção, etc. A Receita disse: não podemos fazer nada. O Rio Preto já confessou a sua dívida, que era histórica, antiga, e agora não há o que se fazer, não há o que repactuar. Portanto, o Rio Preto paga até hoje e é detentor de todas as certidões negativas e atualizadas de todos os tributos federais.
não pelo Profut, mas por um financiamento, por um parcelamento, por sinal até desfavorável, não é? Porque o Profut era muito mais favorável, de modo que levamos um duplo prejuízo e fomos ao STF como amigos da causa para defender o jogo limpo, o fair play, como diz Leila Pereira. Porém, fomos abatidos pela força do então presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, aquele que fugiu, aquele que fugiu na Suíça da polícia americana. A CBF alega o quê quando ela, digamos, não dá essa sequência àquilo que estava sendo acordado antes? A CBF tinha interesse em manter o status quo. Só interessa recursos, só interessa dinheiro. Se os clubes que não tivessem certidões fossem, como a lei determinava, impedidos de disputar, haveria um rombo no caixa da CBF, que cobra inscrições, transferências, taxas e etc, 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 etc. É a fúria arrecadadora, né? E continuando, o Rio Preto não paga só os tributos federais, paga também o fundo de garantia, tem ficha limpa na Fazenda do Estado de São Paulo, não está inserido no CADIM. O Rio Preto Esporte Clube tem certidões negativas da Prefeitura de Rio Preto, de todos os seus compromissos, impostos e tributos. O Rio Preto é ficha limpa também porque não tem protestos, nem no primeiro, nem no segundo tabelião de Rio Preto. E assumimos aqui com 91 inscrições em protestos. O mesmo clube que tinha 128 ações trabalhistas, hoje tem 2 ações em término. Então, me orgulho muito de deixar esse legado de gestão, de credibilidade e de recuperação. E reconstrução da história do glorioso Rio Preto Esporte Clube, clube que leva o nome da cidade, clube de mais de 100 anos de existência, 105, na verdade. E é por isso que o assunto, voltando à baila, eu quero fazer um apelo para que a presidenta Leila, que atirou numa situação, mas não acertou no que devia, corrija a rota. Corrija a rota. Passe a exigir, presidenta Leila, com seu prestígio, com seu carisma, com sua competência, junto ao governo federal, que está aí arrecadando, enlouquecido por mais tributos, que eles possam, sim, agora, em nome da moralização do futebol, o ministro Haddad, o presidente Lula, voltarem com a lei da presidenta Dilma. Quem não tiver pagando tributos, quem não tiver jogando limpo, não vai disputar campeonato nenhum. Eu me lembro que quando da promulgação da lei, houve um corre-corre, todo mundo querendo pagar, fazer, e quando, em resposta à sua pergunta de há pouco, a lei foi derrubada pelo ministro numa canetada monocrática, todo mundo recuou e ninguém pagou mais nada. O Rio Preto não parou de pagar, e tenho certeza que o Palmeiras também não. E por isso, as competições passam a ser desiguais. Aquilo que eu falei no começo. Só voltando aqui um assunto mais próximo da gente. O Rio Preto se preparando para a Série A3, nós sabemos aí de todo o investimento, tudo aquilo que o senhor coloca dentro e fora de campo. E
E a ideia é que os outros 15 também deveriam competir em igualdade de condições. Então, é isso, basicamente, que o senhor está pregando, que o senhor poderia explicar até não só para o torcedor do Rio Preto, mas para as pessoas envolvidas aí na E numa sociedade. linguagem muito simples. Muito simples. O Rio Preto paga, em média, de 30 a 38 mil reais por mês de impostos e tributos para manter a sua ficha limpa, as suas certidões em dia, desde que assumimos aqui, em 2017. Agora, os clubes que não pagam, e a grande maioria não paga, acabam contratando jogadores que vão fazer gols no Rio Preto com o dinheiro que deveriam estar pagando os tributos. E talvez nem pagaria esse jogador, né? E também não paga o jogador. O Rio Preto hoje é um dos poucos clubes que recebe a cota da federação integralmente, porque não consta lá e não se abate sobre o clube nenhum desconto referente a ações trabalhistas. Não há bloqueios. De modo que é isto que se exige do futebol: igualdade, isonomia. Eu vejo que a presidenta está defendendo isto, porque ela, ao comandar o Palmeiras e resguardar as devidas proporções, em que pese ambos sermos verde e branco e verde, resguardadas as devidas proporções, nós sofremos na pele, na carne, o mesmo tipo de situação. O mesmo tipo de situação. Quer dizer, enquanto o Palmeiras paga corretamente os seus compromissos, outros clubes que não pagam enfrentam o Palmeiras em situação de desigualdade. E olha que lá os times arrecadam milhões, né? Milhões. E não conseguem sanar a casa, né? E com mais razão ainda, o governo federal deveria retornar com a lei de exigência em nome da moralização, não é só da arrecadação de impostos, mas em nome da moralização do futebol, da isonomia, da igualdade na competição, porque senão fica desigual, fica desleal, fica um jogo sujo. Ô, doutor, deixa eu entrar numa outra questão. A gente está falando de fair play financeiro, só que tem outros assuntos que levam o futebol, muitas vezes, a parecer uma terra de ninguém. Porque a gente está falando desse tema, tem aqueles casos também de violência, que são outros temas que a gente pode até falar em outros dias. Na opinião do senhor, por que o futebol, essa modalidade esportiva, ela parece que está fora, parece que ela pertence a um outro universo, que não o mesmo universo da sociedade? Um retrato dos tempos. Sociologicamente, um retrato dos tempos, não é? A sociedade nunca esteve tão dividida, tão em guerra, não é? Verdadeira guerra civil na internet hoje. Você vê nas redes sociais grupos se digladiando, se atacando, e isso tudo é transferido para o futebol, esse clima de animosidade, de acirramento. Então, na minha opinião, o futebol deixou de ser um entretenimento para ser, muitas das vezes, praças de guerra. Não é? E não só isto, sem falar também... O universo das apostas. Né? O universo das apostas que tanto sacrifício traz aos clubes, né? Vítimas dessa maldita organização criminosa. O próprio Rio Preto já passou por situações incríveis, deploráveis, não é? Em relação a esta situação. E é o câncer do futebol. Recentemente, assisti um depoimento de um líder de apostas se jactando, se autoelogiando de ter rebaixado 39 clubes no Brasil. E dizendo mais, que alguns presidentes entregaram o clube para ele, dizendo o seguinte: faça do meu clube o que você quiser. Então, isto representa também um descrédito total, né, para o meio futebolístico, para as federações, para os organizadores, para os clubes, para todos, né? Então, todos nós somos atingidos por essa mancha que eu acredito que veio para ficar.
veio para ficar. E veja, chegou com algum atraso ao Brasil, porque eu me lembro bem dos escândalos da máfia italiana, há muitos anos atrás, nos jogos do campeonato italiano, onde até clubes foram punidos, como a Juventus. Então, mas lá a Juventus foi rebaixada, ela disputou a Série B e ainda entrou a Série B, eu me lembro, com não sei quantos pontos negativos. Lá, e olha que a Juventus é o time de maior torcida na Itália, né? Para a gente ter uma ideia do tamanho da força dessa equipe, a maior vencedora do campeonato italiano. Lá, não sei se numa totalidade, mas pelo menos naquele período se cumpriu a lei. Mas voltou a ocorrer, né? Hoje os campeonatos na Europa também estão sob suspeição, né? Infelizmente, esse é um câncer que se alastrou de forma muito negativa para outros recantos do mundo, infelizmente. De modo que eu não vejo grande esperança, não nutro grande expectativa de correção de rumos. Não vejo. Eu vejo uma situação muito grave e muito incontrolável, até. Incontrolável. O denunciante, ao fazer o seu depoimento, envolveu até árbitros, né? Dizendo que o árbitro ganha 7 mil, 8 mil por um jogo e ele pagava 50 mil para o árbitro trabalhar pelo resultado que eles pretendiam vencer nas apostas. Então, realmente, estamos numa situação muito delicada, muito difícil, e eu louvo muito a ação do Ministério Público, principalmente do Dr. Sesconeto de Goiânia, que foi de lá que partiram as maiores reprimendas a essas quadrilhas, a esses jogadores, mas infelizmente é um pingo no oceano o que ele consegue fazer em função da proliferação desse tipo de ação deletéria, negativa e destrutiva do futebol. Bom, doutor, obrigado pelas informações. Esperamos, então, moralização, né, principalmente nessa parte do fair play financeiro, que foi um dos temas iniciais hoje aqui da nossa programação. E que, como o senhor disse, né, que o governo federal possa agir, possa fazer com que aquilo que já foi colocado em prática lá atrás, em 2015, volte. E é claro que as equipes que tanto devem, que elas, de uma certa maneira, comecem a pagar as suas dívidas e que o esporte tenha mais equilíbrio, que é aquilo que a gente falou. Isonomia. Né? Isonomia, porque senão fica um jogo literalmente desigual. Eu não quero deixar a nossa conversa se encerrar sem antes fazer um registro muito importante ao grupo de eminentes operadores do direito que me ajudaram nessa luta. Não é? Dr. Fadu, Dr. Feitosa, foram pontas de lança ao meu lado nessa luta pela prevalência da lei de Dilma Rousseff. Infelizmente, fomos vencidos. Naquela ocasião, eu dei uma entrevista à Folha de São Paulo e poucos clubes no estado de São Paulo estavam em condições de disputarem campeonatos, né? E, repito, de forma corajosa, em 2017, no Regulamento Geral de Competições, a federação fez constar a exigência, porque dela não se afastou também. Mas, infelizmente, de quem deveria vir o grande exemplo, que é a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, veio justamente a ação para derrubar a lei que moralizava o futebol. Fica aqui o apelo, de novo, para a presidenta Leila Pereira, que com sua força, com a sua inteligência, com a sua garra, com a sua força de grande gestora, possa, ao nosso lado, humildemente, ao lado de outros clubes, cerrar fileiras e fazermos um apelo ao presidente da República, ao ministro da Fazenda, para que retomem esta lei, que retomem esse projeto, porque, como eu disse, ele não trará só receitas para o governo federal, que tanto necessita dessas receitas, mas ele também
fará e provocará uma igualdade, um jogo limpo em todas as competições de futebol no Brasil. Muito obrigado aqui ao presidente do Rio Preto, doutor José Eduardo Rodrigues. Lembrando que a TV Jacaré, com uma programação voltada ao Verdão da Vila Universitária, você vai sempre acompanhar grandes entrevistas com o presidente do clube, também com dirigentes da equipe, sem falar da comissão técnica e futuramente os jogadores que irão ingressar no time para a temporada de 2025. Fiquem ligadinhos na TV Jacaré.